grande. Perfeito. Perfeito. Só não vai fazer inventário do que está dentro das caixas aí. Não, é complicado. Na prática, assim, o índice, a gente chama de margem de erro. Margem de erro. Qual é a margem de erro que você pode ter do estoque? 0,5% é aceitável? Eu tenho cliente que não aceita erro de margem de estoque. Entendeu? Depende do caso. Então, assim, o ideal, você pode ter isso para identificar as caixas e garantir, ó, que tem tantas caixas, aqui tem tais, ou são essas que estão em cada andar, perfeito. Agora, ler o que está dentro das caixas e todas as vezes bater sempre certo, tem um índice de erro que não vai atender isso. É outro mito. Normal. Mas funciona a tecnologia. Essa da escada com os leitores funciona. Da pilhadeira para ler a caixa que tirou, botou do pallet, funciona super bem. Mas não lê todos que estão dentro. Fale. A leitura e a gravação são feitas à distância. Muito, muito bem observado. Nem sempre a distância de gravação é a mesma da leitura, tá? Mas de acordo com o projeto a gente faz ser a mesma. A gente pode gravar a vários centímetros, né? E às vezes pode ler a vários metros. Então depende do que você vai fazer. Se você vai pegar um pallet para gerar informação, você vai gravar no pallet, provavelmente o pallet é teu, você consegue chegar perto dele, né? Você não vai gravar, porque imagina a distância eu gravar o pallet lá, né, e tem um pallet logo atrás. O de trás também pode receber a mesma informação e acabar gravando. Então a gente restringe a gravação a coisas mais próximas. Isso, nos tags do Gen 2, que é o padrão EPC Gen 2, é Electronic Product Code padrão Generation 2, que é esse, a alimentação vem pela onda de rádio, ele liga, dá o boot e responde pela própria alimentação. Essa pergunta é legal porque imaginem se a gente colocasse uma boia no mar e prendesse ela, mas deixasse ela oscilar. Botasse um braço e um motorzinho elétrico. Você lembra do dínamo da bicicleta? Nossa, que é velha essa, né? Que você pedala e gera energia para a luzinha, e quanto mais rápido você pedalava, mais energia gerava. Lembra disso ou não? Tá. A luminosidade ia aumentando e tal. O RFID é mais ou menos isso. A gente tem uma boia no mar lá, né, presa a um braço, gerando um dínamo. Então, quando a onda vem, a onda do mar oscila, ele gera energia. Basicamente é isso. Só que, no caso, é a onda do leitor que vai girar uma boia, aspas, que está dentro do chip. Isso é armazenado numa micro bateria, um tipo de um capacitor que gera energia suficiente para o chip ligar e dizer, opa, tem alguém aqui me perguntando quem eu sou, ele usa essa energia para responder de volta por rádio os códigos dele. Isso é extremamente rápido, extremamente eficiente, não tem bateria, nada no processo. Então, a energia própria. Quando a gravação, ele precisa de um pouco mais de energia, então normalmente se aproxima ele. Na verdade, as antenas isso é até interessante, algumas antenas têm a mesma frequência de micro-ondas. Já viram as antenas de comunicação de dados? Elas são micro-ondas, bem na frequência de micro-ondas. Então o pessoal diz, quer dizer que se eu pegar um saquinho de pipoca e botar na frente da antena ou no meio do caminho vai estourar. Não, porque a potência ela é muito forte junto da antena. A 1 centímetro de distância, ela é ao quadrado da distância mais fraca. Então, a 1 metro, ela já não tem força nenhuma, praticamente. Tá? Então, não tem como estourar um milho de pipoca. Se botar bem pertinho e deixar muito tempo, talvez. Tá? Então, de qualquer forma, sempre que a gente vai fazer esse processo de energização e gravação, a distância ela é um fator importante, não pode estar muitos metros. Então é importante que seja mais próximo. Mito ou verdade? Outro? Tá, John, tu não vai contribuir com uma pergunta de mito ou verdade? Hospitais. Pergunta importante. Usar, por exemplo, a tecnologia RFID em materiais de esterilização em hospitais, etc. Existem tags que são usados em alta temperatura. Tá? Tem alguns que são usados em laundry, em lavanderia. Né? São tags especiais que vão junto com a roupa, com seja o que for, para a lavanderia. É lavado junto na máquina, sai, continua funcionando. São temperaturas relativamente baixas até para o chip em termos de controle. A questão de usar para essa questão da esterilização depende da temperatura até onde a gente vai chegar e em que etapa do processo entra o chip. Tá? Se ele é reutilizável ou não. Tá? Por exemplo, se ele for... Porque eu sempre brinco muito, falo para o pessoal o seguinte, se o RFID for ser reutilizado, ele é barato. Muito barato. Quer dizer, o pallet vai e volta com o chip. Você usa ele de novo, grava outra informação. Você pega a caixa, o container, grava, altera a informação. Aí nem interessa o custo muito, porque ele vai ser utilizado centenas de vezes. Tá? Quando ele é descartável, vai num plástico que você rasga e joga no lixo, então ele tem que ser muito barato mesmo. E aí normalmente tem vários tipos com pouca memória, você vai reduzindo o custo dele para o tipo de utilização. Tá? Tem alguns que são especiais para usar em alta temperatura. Na prática, em que etapa do processo tem que entrar o RFID? Tá? Hoje, a maioria dos RFIDs para a área médica estão sendo usados em alguns medicamentos controlados,
cujo custo do medicamento é altíssimo, então o controle, o custo em vida também é alto, o valor do tag é barato para o controle tanto da prescrição como do controle de estoque da farmácia desses medicamentos especiais. Tá? Vale a pena usar RFID nesses casos, porque o custo em vida é alto. O liability do processo também é alto. Também, mas existem medicamentos altos também. Tem caríssimos, né? Mas de qualquer forma, olha só, pensa no ponto, em que etapa do processo entra e se ele é reutilizável ou não. Por exemplo, você pode ter, a bandeja de instrumentos pode estar controlada, o próprio equipamento se usa muito o controle dele para saber de rastreamento, tem coisas realmente interessantes. Tem materiais inertes já hoje com RFID já para isso. Uhum. Você quer que eles Você quer saber onde eles estão ou você quer evitar que eles fujam? Então, como você chegou depois, tem uma coisa importante. Se você quer saber onde está o equipamento e todo mundo colaborar, você pode botar... Você vai ter leitores por R$3.000, R$4.000, potentes, por exemplo. Não tem problema disso. Então, eu vou botar ali naquela porta, sempre que eu passar com o notebook ali, ele registra. Se eu quiser roubar o notebook, eu roubo e tu não vai registrar. Então, por isso que eu te perguntei se é colaborativo ou não. A questão do paciente que você falou. Obviamente você não vai botar em todos os pacientes para saber aonde ele está. Não é esse o uso dessa tecnologia hoje. Mas se quiser identificar o paciente rapidamente, que é o paciente 069-3514, e que ele tem, até gravar na etiqueta dele, RFID, na pulseira RFID dele, que ele tem que tomar a prescrição tal remédio, talvez tal aquilo, em tal dose, pode ser feito também. Também tem um mais antigo que é corrente, sabe, com cadeado, amarralho bem. Esses dias trocaram foi muito interessante. Destrocaram destrocaram lá no sul, só que o marido já tinha se separado da mulher por desconfiança de traição, tá? Porque o cara chegou com um grau, número gênero diferente em casa, a mulher chegou quando saíram. O outro cara também já estava assim, quase separando, porque as crianças eram muito diferentes, tá? E descobriram isso para trocar anos depois. Aí tudo se apaziguou, mas o casal separado já não voltou mais. Então, de qualquer forma, é importante sim ter esse tipo de coisa. Agora, a aplicação, por isso que eu falo, a área de TI, nós é que vamos começar a levar isso para alguns processos, desmistificando, vai ficar mais fácil, porque aí você não vai fazer um projeto para fazer um inventário de estoque de todas as coisas dentro da caixa, sabe? Isso hoje não tem como garantir 100% disso. Vai funcionar para alguns, mas não vai funcionar para todos, e não vai funcionar 100%. Com um ou poucos, é 100% quase sempre. Magnético. Magnético, aquele é outro. Mesmo se tu botar a mão, ele é magnético, ele vai passar igual. Ele não é por onda de rádio, assim, ele é por interferência de campo magnético. O que a gente tem ali são duas antenas que medem alterações de massa. Até eu ensinei, depois tu pega o pessoal vendo o Oxo, eu ensinei como roubar roupa da C&A também. É fácil, não vale a pena, mas é facinho. Pois não. No projeto Brasil ID, quais que eu acho serão as primeiras aplicações? É uma boa dúvida. Eles ainda não me chamaram lá para eu poder participar ou dar ideia, mas tem algumas coisas, não me ofereci também, mas tem algumas coisas diferentes ali. A questão do controle de mercadorias, do que está dentro e o que está fora, se não entrou mais nada desde que eu saí, ou se não saiu nada durante o caminho, ou se não foi trocado nada, exigem controles que vão além do RFID. O RFID também é importante para isso, mas eu já falei, tem como enganar ele, tem como fazer não funcionar. Tem outra forma, vou contar uma outra, tem outra forma, por exemplo, no projeto tem um caminhão, dentro do caminhão tem várias antenas, no baú, tem várias antenas. Quanto eu falei que custava uma antena? Um leitor, 3.000, 4.000. Imagina botar, qual o tamanho da frota brasileira de caminhão baú mesmo? Bom, botar três antenas, ou que seja um leitor com várias antenas, e tem isso também, né? Você pode ter um leitor e várias antenas posicionadas para ajudar no aumento da potência, do ganho da distância. Quanto tempo eu tenho, Grisa? 2 horas, 3? Tá. Então, agora imagine que para todos os caminhões baú com isso, para evitar que a carga que entra ou que saia eu saber. Não é bem assim, na prática não é bem assim. Tem uma forma bem fácil de enganar ele, que é eu abrir o caminhão para tirar a mercadoria e eu chegar com um leitor meu, uma bateria de caminhão pendurada aqui no coisa, e eu chego com ele assim, pá, boto a minha antena na frente das outras já não consegue ler, eu tiro a caixa, ponho outra, e não vai ler nada, não vai dar erro nenhum. Só o sistema não registrou, então não é para isso.
Na prática tem que ver algumas coisas. O que vai acontecer vai ser uma alteração de alguns processos de certificação. Existem lacres hoje em RFID que dá para usar. Se eu romper o lacre, o RFID para de funcionar. Legal, né? Isso é muito bacana. Tá? Então você consegue, por exemplo, lacrar uma mercadoria, uma caixa, algo, um pallet, algo parecido, para garantir que o que está chegando é o que está ali dentro, é o que está ali dentro mesmo, ou até para poder fazer uma leitura das várias caixas. Deixa eu contar, você sabe fita silver tape, aquela de que a gente usava na praia, o pessoal usa para tudo, silver tape, a fita prateada, aquela, metalizada, ela também já serve para dar uma matadinha no RFID. Se quiser não ler uma caixa, põe uma silver tape em cima, várias, ela pode diminuir a distância de leitura. Então, se eu quero que não declarar uma carga que eu vou botar no caminhão, é fácil. Então, não é bem por aí. O que vai ser bacana talvez seja algumas padronizações de controle de antipirataria, de controle de validade mesmo, de coisas, usando a tecnologia RFID, que é criptografada, que tem dados que vai ser difícil, que é tipo assim, essa caixa ela não passa se não tiver um RFID funcionando. Por exemplo. E aí o RFID funcionando dela vai me dar lote, validade, número da nota fiscal eletrônica, data da emissão desse pallet, quando é que ele chega e sai. Aí sim, aí pode funcionar, mas vai ter que ter a vistoria, vai ter que ter intervenção humana nesse processo, ou até não, poderia, por exemplo, imagina um caminhão com grandes cargas que tenha lá a identificação, pode também, pode estar o tag RFID com as informações, pode estar gravando, se bem que hoje a gente trocou, né? A gente trocou por eletrônico, eu vou gerar um papel com ele, mas de qualquer forma, com um tag RFID certificando que aquela nota é a correta, é a que saiu, você quando recebeu a origem certinha. Agora, evitar roubo difícil, evitar troca difícil. Pois não? Alimentos e eletrodomésticos. Na verdade, a gente acredita que vai ter muito mais com relação ao controle de vida, vai causar muitos problemas com medicamentos, vai ser um padrão. E eu falei muito rapidamente, mas tem o do carro, não esqueçam. Tem o do carro. O do carro é muito interessante. Todos os carros, era para já sair a partir de 2010 e não deu. Todos os carros produzidos no Brasil vão ser, nos zeros vendidos, vão ter um tag RFID. Tá? Qual o objetivo? Abrir a cancela do shopping quando eu chegar? Não. Nem a do pedágio. É para saber o seguinte, você passou lá, é o carro dele, está com o PVA atrasado. Multa. Entendeu? Esse tipo na verdade, é controle, fiscalização. A alegação... Olha só, a pergunta que ele fez é muito interessante. Esse tag que vai vir no carro vai servir para localizar? Sim e não. Tá? Sim, se eu botar antenas em todas as ruas para poder ler até 15 metros onde o carro passou. Não, porque não vai ter antena em todos os lugares. Então, na prática, não é para isso. A função dele é para localizar, por exemplo, eu tenho uma rodovia, eu tenho lá 6 raias, eu tenho 6 antenas em cada raia e controla todos os carros que passaram. Localizou, sabe onde é que você está, pelo menos por onde você passou. Sabe onde você passou,